E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Bom, me apresentar aqui, como o Giovanni bem falou, me chamo Renan e venho aqui então da vizinhança, sou da igreja do Lajeado, aqui em Cotia mesmo. Estou muito honrado por estar aqui dividindo um pouco da palavra de Deus com vocês. Muito bem, hoje o tema 4 da semana chegou a hora. Vem como título, Eu Vou, Cura-me. Antes, porém, gostaria de convidar você a curvar sua fronte e a gente fazer uma breve oração. Senhor nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado por a sua casa estar aberta e a gente poder aprender um pouco mais sobre o que o Senhor tem a dizer para nós e assim a gente praticar e refletir a sua imagem. O Senhor me conhece muito bem meus defeitos, sabe que eu não mereço estar aqui. Se todos aqui soubessem o que eu sei a meu respeito, muito provavelmente esses bancos estariam vazios. Mas a sua graça é grandiosa, maravilhosa e transformadora. Por isso, eu peço que o Senhor use a mim para transmitir a mensagem e que seu Santo Espírito opere transformação e milagre na vida de cada um que escutar. Pelos méritos de Jesus que oramos. Amém. Se a gente se aventurar ao longo da história, nós vamos deparar com momentos críticos da humanidade, principalmente no aspecto da saúde. Por exemplo, se a gente for até o século XX, vamos encontrar que por um motivo milhões de pessoas foram mortas. Motivo esse, uma epidemia. Palavra que já está bem utilizada aí nos últimos tempos, né? A varíola, por exemplo, em outro momento, teve a peste negra, em outros momentos, mais precisamente, em 1918, no meio do grupo de soldados, surge então o que conhecemos hoje como gripe espanhola, e provavelmente nós não saberíamos disso, ou pelo menos a maioria de nós aqui. Se não fosse por motivo de que no final de 2019 surgisse ali burburinho, recebendo vídeos no WhatsApp da China, de pessoas ficando doentes, e depois descobre que, olha só, passou pela Europa, Itália está cheia, Espanha, de repente chega na América, de repente aqui no Brasil, o que é tão dito hoje na maior parte dos noticiários como a Covid-19. Todas essas são doenças, calamidades, que afetaram grandemente o ser humano. E, aproveitar a moda, vou falar sobre doença, mas uma doença muito pior do que essas que eu falei. Introduzindo, então, gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 42. Então, esse texto que vamos ler, os outros evangelistas, né, Mateus, Lucas, João, também mencionaram. Mas vamos aqui no livro de Marcos, que, enquanto vocês estão abrindo aqui, uma das curiosidades é que o livro de Marcos, a gente pode conhecê-lo como o Evangelho de Pedro. Marcos foi um dos discípulos ali de Pedro posteriormente, e aqui é a visão de Pedro sobre o ministério de Cristo. Marcos capítulo 1, a partir do verso 40. Diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. A lepra era uma doença dolorosa, repugnante. Ela, praticamente quem contraria, já era considerado como morto-vivo. Suas vestes tinham que ser diferentes àquele que era contaminado. Ele não mais tinha acesso ao seu lar, à sua família, aos seus filhos. Não tinha acesso à sociedade.
e tinha que anunciar sua própria morte. Por aí está à margem, junto com os outros que já estavam ali praticamente considerados como mortos. Ela era uma deficiência física, mas ela também atribuía dores psicológicas, por essas que eu acabei de citar, por exemplo, né? O distanciamento da família, você saber que não vai mais poder ter aquele acesso. Afinal de contas, desde a época do profeta Eliseu, não havia tido relatos sobre cura dessa doença tão difícil, tão maligna. E também causava transtornos espirituais. Afinal de contas, todo aquele que contraía já era sabido, vamos dizer assim, sobre toda a população, de que ele tinha cometido um grande pecado. E aquilo ali era um castigo de Deus. Olha só. Um castigo notório, visível. Já pensou se isso existisse hoje? E, de repente, todos aqueles que fossem contaminados pela Covid-19 foi que cometeram um pecado cruel e Deus está ali punindo eles. E quem não foi contraído, quem não contraiu, é porque está vivendo uma vida santa e plena. Olha só que dureza, né? E era basicamente esse o pensamento que existia naquela situação. A angústia era grande. E Ellen White comenta um pouco sobre isso no livro Desejar Todas as Nações. Eu gostaria até de dividir com vocês um dos textos. Se você quiser, é o capítulo 27. Eu não vou dizer a página, porque temos várias versões diferentes. Mas você aí na sua casa, mais tarde, abre aí então, Desejar Todas as Nações, capítulo 27. O segundo parágrafo diz assim: separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito, impuro, impuro, soltado em lamentos, tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Um grande pregador, Greg Laurie, ele, na América do Norte, tem uma das maiores denominações, uma das maiores igrejas, melhor dizendo, físicas das Américas, ali entre as 8 maiores e uma das 3 maiores da Califórnia. Ele tem um pensamento interessante, faz um paralelo interessante entre a lepra e o pecado. A primeira é que ela se inicia de uma maneira imperceptível, tanto a lepra quanto o pecado. Por que eu estou falando do pecado? Exatamente porque a doença cruel que eu quero me referir é essa. Usei, então, alguns exemplos de epidemias, de pandemias, para introduzir, para retratar como seria, e agora começando a entrar no centro da mensagem. O pecado é o pior das doenças que se pode ter, né, fazendo a título de comparação. E aqui esse pastor começa. Ele fala um pouco que ela começa de uma forma imperceptível. Vamos lembrar aqui. Será que, de repente, Eva iria imaginar que, ao ela dar ouvidos, aquela serpente iria acarretar desdobramentos tão profundos, cruéis e duradouros de pecado no mundo, de dor, de tristeza, de violência, de separação? Com certeza ela não tinha isso em mente. Será que o rei Davi imaginava que uma olhadinha para uma esposa de um dos seus soldados teria tanta desgraça à sua família? Abuso sexual de sua filha? Seu filho amado tentando roubar seu reino e depois sendo assassinado? Tenho certeza que não. Será que você que está assistindo pela tela, pelo outro lado, você imaginava que uma olhadinha naquele site ia trazer você uma prisão? Acho que não. Mas a lepra, assim como o pecado, ela se inicia de uma forma imperceptível. Depois agarra e parece que é impossível de sair. Continuando, a lepra também, ela é herdada, assim como o
pecado. Uma das formas de contração é herdar, né? Tem uma frase interessante, que nós vou ler aqui na íntegra. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Mais uma vez, não somos pecadores, não somos chamados de pecadores porque nós cometemos pecado. Mas nós cometemos pecado porque somos pecadores, já desde o nascimento, desde Adão e Eva lá atrás. E por isso carecemos e necessitamos muito da graça divina. Um outro ponto de comparação entre a lepra e o pecado é que ela se espalha de uma maneira rápida. Uma olhadinha, uma conversa, uma atenção ali no que a gente sabe que não deve, já é fisgado. E por último, a lepra é altamente contagiosa, assim como o pecado. Ou seja, estamos cometendo algo que vai de frente a Deus, que vai desonrá-lo, isso também vai respingar nas pessoas que a gente ama, que estão mais próximas a nós. Isso é algo a se pensar, porque, de fato, não queremos machucar ou prejudicar quem a gente ama, não é verdade? O que mais podemos destacar do encontro entre Jesus e o leproso não é a condição, então, desesperadora que o leproso estava, mas o grande milagre que Jesus fez na vida dele. Cheio de compaixão, Marcos escreve, né, como a gente acabou de ler. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então, o mesmo livro, Deserto das Nações, Leon White escreve que a pele dele começa a voltar, fica limpa, fica lisa, os nervos fortes, como se nada tivesse acontecido. E a pele dele, então, fica inteira, íntegra. Mais uma descoberta sobre essa questão é que no original, no escrito, quando a gente vai ler sobre qualquer história, sobre qualquer tipo de cura, por exemplo, se vamos ler o momento que Jesus cura um cego, ou então permite com que o coxo ande, o termo grego usado é iaumai, que quer dizer curar. Mas o termo utilizado aqui nesse texto de Marcos, quando é curado o leproso, é a palavra catarizo, que não simplesmente quer dizer curar, mas purificar. Tem um senso que vai muito além do que apenas a cura física, mas cura de forma completa, inteira. Como eu disse, como era difícil carregar aquele fardo, né? Porque se a pessoa estava com aquela doença, logo ela pensava: o que eu fiz? Será que eu não pedi perdão por algum pecado? Qual foi o pecado grande que eu cometi? E ali, muito mais do que a dor física e psicológica da separação, ficava o fardo do erro que eventualmente ela havia cometido, que de repente nem sabia ao certo qual, mas do qual estava ali atingido pela lepra por conta disso. Nós lemos que Jesus toca, né? Vou convidar vocês a gente ler o texto mais uma vez, essa parte de Marcos 1, verso 41, melhor dizendo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. O toque de Cristo aqui tem uma demonstração da graça divina dele. A graça que transforma, que acompanha. Mas o que opera a cura, o que opera a transformação, o milagre, a mudança total é a palavra. E a gente vê isso desde o começo. O mundo, como cremos, foi criado pela palavra de Deus. A palavra dele é transformadora, restaura, cria. E é essa palavra que pode transformar a sua vida e a minha vida. Cristo, então, ele pede para que esse leproso não conte a ninguém, mas que ele fosse ao sacerdote e mostrasse que estava purificado para ele voltar, então, a ter uma vida normal. Só que é impossível quando você
tem uma transformação de vida tão grande para o bem e ficar calado? Não tem como. Mas Jesus pede aquilo para o próprio bem do ministério. Porque se todos soubessem dessa cura, muitos leprosos viriam sobre ele para buscar a cura, e então aqueles fariseus iriam dizer que ele estava impuro pela lepra, enfim, e o ministério dele seria prejudicado. Mas não teria como. Nem se ele ficasse calado, porque a cura ali tinha sido operada. Mas ainda assim, ele é saltitante. A gente pode imaginar ele indo aqui até os sacerdotes, mostrando e contando: foi Cristo, foi Jesus que me transformou. Ele é o Salvador, Ele curou. Ele é o Messias que a gente esperava. E ali, aqueles homens tiveram uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Senhor. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Ali era a oportunidade deles aceitarem o Senhor Jesus, de aprender um pouco mais sobre. Mas seu ego foi tão grande que isso não aconteceu. Ao invés de amolecer o coração, fez-se endurecer ainda mais. Contudo, quem sente a transformação não fica em silêncio. É impossível. Ele volta para a sua terra, conta para os seus familiares, conta para os seus vizinhos. É um dos primeiros missionários cristãos da história. O mesmo livro, Desejar a Todas as Nações, ainda diz o seguinte: em alguns casos de cura, Jesus não concede a bênção imediata. Você mesmo já deve ter passado por isso, né? Ou está passando ainda. De repente, algo que você está pedindo a Deus, faz um mês, uma semana, 1 ano, 10 anos orando pelo seu esposo, 15 anos orando pelo seu filho, e ainda não voltou para Deus, ou de repente, 20 anos, ou até mesmo por coisas menores, né? Orando para que Deus conceda algum bem que a gente ache necessário. Mas, continuando aqui a leitura, quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada, ou Deus nos dê outra coisa, que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado, é sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Olha que interessante. Qualquer outra coisa que a gente venha a pedir ao Senhor, Ele pode conceder ou não, no tempo que Ele quiser. Contudo, quando é uma bênção espiritual, um retorno a Ele, uma cura espiritual, Ele está ansioso por realizar. Basta a gente pedir e clamar. Seguindo um pouco mais aqui nos nossos aprendizados, a palavra de Deus é a que traz cura. Quando alguém é curado da lepra espiritual, outras pessoas saberão da maravilha do Senhor. Eu e você também somos chamados para demonstrar graça e amor àqueles que são leprosos espirituais. A partir do momento em que sentimos a cura, a gente vai afirmar: Senhor, me envia, eu quero cumprir essa missão. E é impossível ficarmos em silêncio, calados. Assim como aquele leproso, ex-leproso, né, foi e contou de Cristo para todos, ele também se torna um discípulo, espalhando o amor, o sorriso, o abraço, a compaixão de Jesus nos lugares em que ele passa. E hoje, ao recebermos essa transformação de forma diária, pelo poder do Espírito Santo, nós somos convidados a espalhar essa graça também. Conta-se a história de um homem chamado José Damian. É um belga, um missionário. No século XIX, mais ou menos anos 1840, houve um grande surto de lepra, essa mesma doença, numa das ilhas do Havaí. E então, os líderes religiosos comentam que era necessário alguém lá, de repente, falar um pouco de Jesus para dar esperança na vida deles, né? E esse missionário, então, aceita esse desafio e vai até essa ilha. E ele constrói sua moradia, faz seu alimento, lava suas roupas,
vive sua vida normal, e semanalmente falava para algum daqueles leprosos sobre Jesus. Olha, Jesus é amor, ele veio aqui a esse mundo como uma criança e morreu por cada um de nós. Nós vamos ter a esperança de reencontrá-lo quando ele retornar nos céus. Um dia teremos uma vida plena no céu. Mas ele percebia que não estava fazendo muito efeito. E então ele decide mudar a tática. E ele começa, além de falar, a se misturar com aquelas pessoas. Então, ele ajuda, de repente, a preparar um alimento, a preparar uma moradia, a cuidar de todas as coisas comuns, né, que era ali de incumbência de cada um deles. Diz a história que ele consegue, por volta de 10 anos, fazer tudo isso e tomar os cuidados, continuando saudável. Mas o final dele foi de morte. Ele morreu de lepra. Mas, apesar de tudo isso, no final das contas, ele teve a alegria de ver que todas as pessoas naquele lugar haviam aceitado a Jesus como seu Salvador. Quando a gente vivencia o milagre da cura da palavra de Deus, nós também iremos dizer como esse ex-leproso: Senhor, eu vou. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia nos últimos textos. Gálatas, capítulo 1, verso 4. Uma das cartas do apóstolo Paulo, então, Gálatas, capítulo 1, 4. Diz o seguinte: Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Outro texto que podemos encontrar está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém por isso. Se não fosse por Cristo, não teria sentido nossa reunião aqui hoje. Ele é o que pode operar a cura. Ele é o que pode transformar, fazer transformação de vidas. Vimos aqui um exemplo de uma pessoa que não tinha nenhuma esperança. Afinal de contas, como disse no começo, o último relato de cura de uma doença tal foi na época do profeta Eliseu, ou seja, centenas de anos atrás. Mas ao ele escutar de um Jesus que transformava vidas, ele decide ir atrás. Sem se importar com os obstáculos, porque ele teve sim. O primeiro é que ele não podia entrar na cidade. Então ele teve que ficar atento quando Jesus fosse passar na estrada por fora da cidade. O segundo é que quando ele foi ao encontro, na direção de Cristo, tiveram pessoas que se amassaram, se comprimiram para não serem tocados por ele, e pessoas que tentaram não permitiam que ele chegasse próximo de Cristo. A gente pode imaginar um dos discípulos, por exemplo, não, perto do mestre não, sai daqui, parte daqui. Mas ele, sem se importar, como se nada tivesse ouvindo, segue até em direção ao Salvador. E ele atentamente o ouve e fala: sim, eu quero a sua cura. E assim como daquele ex-leproso, o Senhor também deseja transformar a sua vida. Ele deseja trazer a cura, trazer a paz, para que você seja a paz por onde passar. Ele quer te abençoar para que você abençoe onde você for. Ele quer que você sinta essa graça salvadora e transformadora na sua vida. Ele é o grande Senhor. E
Não importa o que seja, se for questão financeira, psicológica, espiritual ou física. Com a música que eu cantei inicialmente, que Deus está contigo, você não está só. Tudo dando certo ou tudo dando errado, confie no Senhor e aceite a missão que Ele deu. Afinal de contas, chegou a hora da gente dizer, sim, Senhor, eu vou, eu quero servir na minha vizinhança, eu quero servir no meu trabalho, eu quero servir no trânsito, eu quero servir onde eu passar, não importa onde, mas eu quero refletir sua imagem ao mundo. E isso é uma das características do povo de Deus quando estiver próximo a retornar. A imagem dele ser refletida no seu povo. Imagina só você andando com um sorriso de Cristo por aí. As pessoas sentindo em você a fragrância do Salvador, porque você esteve em contato com Ele. Esse é o desejo dele para a nossa vida. Para finalizar, gostaria de cantar uma música que já foi cantada aqui no início, pelo grupo de louvor, tão belamente. Mas agora vamos cantar a capela. E você que está aí em casa, se você de repente está mexendo no celular, vendo pela TV, né? Ou dando atenção a duas coisas ao mesmo tempo, né? De repente, passando uma roupa, dando atenção para as crianças, para um pouquinho agora e olha para cá. Vamos cantar juntos a música que já foi cantada aqui no começo e declarar todo o aprendizado que a gente teve agora. Pedindo a cura para o Senhor e crendo que Ele assim nos dará e assim nós podemos cumprir a missão com qualidade, com propriedade e convicção. A capela mesmo, você que está aqui presente, gostaria que você ficasse em pé para a gente declarar de todo o coração, com muita verdade, o pedido que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Então a gente repete. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Vamos conversar com o Criador, então. Senhor, tu acabou de ouvir aqui um pedido da sua congregação. As pessoas que estão acompanhando em casa também cantaram. E o Senhor disse na revelação, como eu acabei de ler, quando se trata de uma questão espiritual, o Senhor quer resolver na hora. O Senhor atende a oração dos seus filhos. Por favor, venha e transforme a nossa vida. Nos transforme em imagem e semelhança do Senhor Jesus. Sozinhos a gente não consegue. Na verdade,
qualquer coisa de mal que a gente faz é natural nosso. E qualquer coisa boa que a gente venha a fazer, proveniente do Teu Santo Espírito na nossa vida. Sabemos que os sinais estão aí, mas nada adianta eles aparecerem a nós se a gente não buscar firmemente o Teu Santo Espírito, a renovação do batismo dele na nossa vida. Sabemos que a chuva serôdia em breve virá também, com poder e glória, e nós queremos muito recebê-la para passar a mensagem de Ti com convicção, com coragem, com ousadia. Use a nós, Pai. Use a cada jovem presente aqui. Desenvolve em nós fé. Que a gente creia que o Senhor está nos acompanhando a cada dia. Despeça cada um para os seus lares em paz. Dê uma boa noite. Pelos méritos de Jesus que fazem essa oração. Amém.